Techlibrium, combinando digital e humanizado. Palestrante, Hugo Assis, sócio e diretor executivo da Accenture. Debatedores, Maria Helena Dassi, membro da Comissão de Ouvidoria da CNSEG e ouvidora da Icatu Seguros. Andréia Vairo, diretora de operações da Prudential. Vitor Andrade, vice-presidente da Abrarec. Silas Rivelli, presidente da Comissão de Ouvidoria da CNSEG e gerente de ouvidoria da Unimed Seguros Saúde. Moderadora, Maria Carolina de Oliveira, presidente da Comissão de Relações de Consumo da CNSEG e gerente de ouvidoria e atendimento ao cliente da Tóquio Marine Seguros. Ao longo dos anos, o atendimento ao consumidor tem se aperfeiçoado e as evoluções digitais têm se mostrado importantes aliadas nesse processo. A digitalização traz diversas possibilidades ao consumidor, que antes optava somente entre o tratamento presencial ou por telefone. Ao contrário, hoje lhe é dada a possibilidade de escolher entre os diversos canais digitais, via internet, celular, aplicativos de troca de mensagens, entre outros. As mudanças trazem a praticidade de poder escolher o horário do contato e a perspectiva de uma resposta mais rápida. Como efeito colateral, a digitalização pode tornar as tratativas cada vez mais impessoais. Em muitos dos casos, o atendimento não é mais realizado por pessoas, mas por máquinas programadas para apresentar suas respostas pré-definidas. Discute-se se a celeridade e a praticidade desse contato pode comprometer sua qualidade. E em que limites ele é benéfico para a relação entre a empresa e o consumidor? Nesse sentido, o objetivo deste painel é debater como harmonizar o dinamismo do atendimento digital e o acolhimento típico do atendimento humano. Com vocês, Techlibrium, combinando digital e humanizado. Olá a todos, é um privilégio estar aqui no maior evento do mercado segurador brasileiro e ainda contar com a presença de Maria Helena, Andréia Vairo, Silas Rivelli, Vitor Andrade e Hugo Assis, sócio-diretor da Century, para quem eu passo a palavra agora para compartilhar algumas tendências e visão a respeito do cenário de transformação envolvendo o consumidor. A palavra é com você, Hugo. Obrigado, Carol. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho dentro dessa dinâmica que a gente foi convidado hoje aqui sobre a jornada de atendimento, né? Como a gente combina a dinâmica do humano e do digital, um pouquinho de tendências que nós aqui da Accenture temos estudado para o mercado segurador. E vou começar falando, basicamente, a primeira coisa que eu gostaria de falar um pouquinho que essa jornada do atendimento, ela está muito ligada à jornada do consumo, né? A evolução do consumo, né? Como é que o consumo evoluiu nas últimas décadas, né? Então, vocês veem aqui que é muito interessante como a gente tem, na década de 60, uma jornada muito ligada ao produto, né? Muito focada em produto. Depois ocorreu uma evolução natural, né? Do alcance, da necessidade de alcance de distribuição. Então, vocês veem aqui a dinâmica na década de 80, os canais sendo expandidos, né? Isso naturalmente, essa diversidade e dispersão dos canais fez com que se tornasse essencial uma visão do consumidor, aí já nos anos 90, né? Aparecendo aí o cliente como importante nessa jornada, e a gente foi evoluindo essa dinâmica, né? A experiência massificada não estava mais suficiente, a gente precisou evoluir isso para a experiência, né? Entender a experiência do consumidor, né? Como é que o consumidor compra, como é que ele gostaria de ser atendido, como é que ele se comporta, né? E a gente vê aqui, a partir dos anos 2010, evoluindo até os dias atuais, que a experiência somente de uma forma genérica, ela não atende todo mundo, né? Os nossos clientes hoje, no mercado de seguros, e todo o mercado, né, não só o mercado de seguros, as outras indústrias mostram isso para nós, que a gente vive agora uma época da hiperrelevância, né? A hiperrelevância é a digitalização de tudo, né? É as expectativas
que se você tem comprando uma televisão, você quer ter a mesma facilidade quando você compra um seguro, né? Então, essas experiências de outras indústrias ajudaram muito essa nova tendência do atendimento, que é a hiperrelevância, a customização, a personalização, né? Obviamente, o Covid, né, a pandemia, trouxe para nós, antecipou muitas das tendências que a gente já estava falando recentemente, há 2 anos atrás, a gente já estimava, né, previa que muitas das coisas iam acontecer, né? Como é que eu poderia ir numa consulta médica através do computador, né? Como é que eu perguntaria para mim uma cobertura do meu seguro de vida pelo WhatsApp? Ou seja, essa dinâmica toda foi evoluindo sendo acelerada com a pandemia, né? Mas, obviamente, como é que as seguradoras poderiam estar preparadas se a pandemia não foi uma coisa prevista, né? Então, como é que as seguradoras estariam preparadas ou estariam relevantes num movimento de hiperpersonalização, né? E exatamente durante uma pandemia onde os investimentos estavam travados, as pessoas não sabiam exatamente o que fazer. Então, foi super importante as seguradoras se prepararem, o mercado segurador se preparar para o atendimento através de ferramentas digitais. Ou seja, a necessidade daquela evolução que eu mostrei no slide anterior, da hiperpersonalização, da hiperrelevância, ela se dá muito também através de ferramentas digitais. E a nova realidade do cliente, eu trouxe para vocês aqui 6 elementos importantes para vocês conhecerem um pouquinho, mas que são realidade hoje no negócio de atendimento. A gente está falando aqui da demanda digital, né? Pra vocês terem uma ideia aqui, 73%, isso é uma pesquisa da Accenture recente de 2020, 73% dos clientes preferem visitar o site da empresa antes de entrar em contato com o atendimento, ou seja, a importância do digital cada dia maior, né? A questão de mensagens, né? Inteligência artificial, voz, visão, realidade aumentada. A gente tem exemplos aqui interessantes, né? 67% dos consumidores aumentaram o uso de mensagem nos últimos anos, né? Inteligência artificial, 90% das pessoas no mundo já interagiram com bots, né? Videobots ou chatbots, que têm inteligência artificial, mas eles não sabem. Eles declararam que não sabiam que tinha inteligência artificial nessa relação. Então, as coisas estão mudando, a voz, a gravação de voz, o WhatsApp, essa questão do vídeo, com navegação, compartilhamento de tela, uso de ferramentas como Zoom, Teams, Meet, ou seja, realidade aumentada. Todas essas ferramentas, elas são enablers ou são conectores de um novo mundo no atendimento no mercado segurador e nas outras indústrias, né? A nossa indústria não é diferente das outras, né? Mas ela é uma nova realidade do cliente, né? E, obviamente, todas essas ferramentas, elas têm um valor muito importante, mas elas são conectores ou elas são, a gente chama um enabler, né? de um atendimento melhor. Mas o atendimento melhor, a pesquisa mostra que ele tem traços humanos, ainda tem traços humanos, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a ferramenta sozinha, ela não traz a satisfação ou a experiência memorável de atendimento com o cliente, seja na nossa indústria ou em outras indústrias. Então, o toque humano ainda é muito importante, né? Então, do genérico para o personalizado, do canais flexíveis, ser simples, né? Não tentar remediar, solucionar. Então, é uma dinâmica da transação para o relacionamento, né? Então, vocês veem aqui que uma mudança do mindset aqui da cabeça de atender o cliente para gerar o sucesso do cliente. Essas são funções, é uma mudança tímida aqui, mas que ela é delicada, mas ela é muito importante aqui no contexto da criação de um novo modelo de atendimento que a partir de agora não volta mais, né? Essa hiperrelevância, essa visão da hiperrelevância, ela não volta mais, da personalização, da flexibilidade e das ferramentas digitais, ela não volta mais. Então, a gente precisa, como mercado, evoluir, né, do atendimento para o sucesso do cliente. E com esse toque humano. E aí, esse toque humano, né, a gente fala muito que quem faz esse toque humano são as equipes, né? Então, como é que a gente, efetivamente, desbloqueia valor numa equipe de atendimento
hoje, seja numa seguradora, numa corretora, e a gente até tem um termo aqui que é o nosso humano mais, né? Como é que você aproveita as equipes de atendimento, como é que elas utilizam as ferramentas digitais, os dados, as análises, para diferenciar o conhecimento, para personalizar, né? Para ter flexibilidade, lembrando lá, o que o consumidor quer é a hiperrelevância, é a personalização, né? E ao mesmo tempo ter a capacidade de ser atendido digitalmente. Como é que a gente faz essa combinação toda, né, com a força humana? Então, tem um desafio super importante aqui de desbloquear essas ferramentas e capacitar as equipes de atendimento para que elas estejam conectadas com toda essa tecnologia, mas ao mesmo tempo gerando valor para o cliente. A gente até brinca aqui que explora as habilidades principais da sua equipe de atendimento ao cliente de amanhã, hoje, né? Esse é um pouco do mantra aqui do tema das equipes. Esse consumidor hoje, essas equipes, elas são multidisciplinares, elas têm que atender uma gama, por isso que a gente comentou, a hiperrelevância é muito diferente da experiência, porque os clientes hoje são muito diferentes, né? A gente quer entrar na experiência de cada um deles, né? Quem que é a realidade do cliente hoje? É a Maria, 40 anos, mãe trabalhadora, tentando obter uma resposta rápida, né? Ela não quer ser bajulada pelo atendente, ela quer resolva meu problema, seja prático, seja rápido, né? Quem que é esse cliente? Quem que é o atendente que está do outro lado? É a Michele, né? Atendente de 22 anos, desesperada para atender e ajudar o cliente, né? Da melhor forma possível, né? Então, o que as equipes de atendimento, as empresas têm que fazer? Dar as ferramentas corretas para que a Michele possa ter efetivamente esse atendimento eficiente para o cliente dela, né? E quem mais está por trás disso? As equipes, né? Isso é um trabalho, o atendimento, essa experiência memorável é um trabalho de equipe, né? É o João, é o líder de tecnologia que quer facilitar o transbordo de uma ligação de uma central para outra porque o problema não pode ser resolvido, ou seja, como é que ele se esforça para reduzir o esforço dessa jornada que o cliente está passando, porque é essa jornada que vai, se ela for resolvida, é essa sensação da ferramenta de tecnologia com uma experiência humana que vai trazer a experiência memorável do atendimento para o cliente, né? E por exemplo, a Carla, que é a líder da operação, né? Como é que ela, sabendo de uma nova realidade pós-Covid, onde os call centers, muitos deles ainda estão em home office, né? Os nossos atendentes estão ainda em home office, como é que eu gerencio a quantidade de ferramentas digitais que esses atendentes têm que ter e, ao mesmo tempo, à distância? Como é que ela poderia ser capaz de gerenciar toda a operação dela de qualquer lugar? A gente tem convidados aqui que vão falar um pouquinho desse tema para nós aqui, esse desafio na prática, né? Mas é um novo modelo de desafio que a gente tem no dia a dia, né? Então, para isso tudo, a gente tem aqui um frame, né, uma metodologia, né, que a gente traz aqui baseado nessa pesquisa, que como é que a organização de atendimento deveria se comportar a partir de agora, né? Como é que as seguradoras, as corretoras, nosso mercado, como é que ele deveria construir essa jornada de evolução, porque obviamente não é do dia para a noite, né? Então, a gente tem aqui quatro alavancas importantes, né, que a gente fala, que a primeira coisa é a construção do básico, né, que a gente chama de básico brilhante, né? O Shining Basics aqui, que basicamente como é que a gente constrói, né, baseado em aprendizagem, né, das coisas que nós já temos, como é que a gente evolui aqui muitas das frustrações que a gente tem ainda no atendimento não vão estar resolvidas no primeiro momento, mas como é que a gente prioriza uma operação funcional desde o básico? Como é que a gente libera depois o potencial da inteligência artificial para nos auxiliar em tomadas de decisão, em informações mais rápidas, em motores de decisão para os nossos atendentes e ferramentas digitais? Ou seja, como é que a inteligência artificial nos ajuda a evoluir nessa jornada, né? Depois, obviamente, construir, evoluir, né, e capacitar a força de trabalho, né? Os atendentes têm novos papéis que não estavam acostumados dentro do atendimento tradicional, né, do que a gente estava falando antes naquela jornada do primeiro slide, né, do produto, depois do canal, do cliente, da experiência e da hiperrelevância. A força de trabalho precisa ser condicionada nessa nova metodologia,
tem que existir novos papéis e habilidades dentro das nossas forças de trabalho, né? Construir essas áreas, elas têm novas capacidades que a gente precisa trazer para essas pessoas e unir isso com a tecnologia. Então, é uma construção, uma evolução conjunta. E depois, obviamente, usar dentro da inteligência artificial com uma força de trabalho capacitada e com as ferramentas certas, é construir a personalização, é evoluir na personalização, né, baseado em confiança. Confiança se detém também com informação. Você sabe o que o cliente quer, você sabe o histórico do cliente, né? Você conhece exatamente o que ele precisa. Então, eu acho que a organização ela vai evoluir do atendimento, ela vai evoluir com a capacidade humana, com a união das ferramentas e com uma jornada de construção que tem aqui um frame de exemplo para ser seguido, né? Obviamente, por trás de uma ideia, né, ou de um plano, existe sempre algumas construções básicas que as companhias precisam ter, né? A gente brinca que o slide anterior é a linha de frente, né? Como é que é? Aquilo é a linha de frente que a gente tem que contar para o cliente. E por trás disso, em volta de toda a cultura e DNA da sua empresa, tem que ter toda uma proposta de valor, né? Toda a questão de canal, finanças, desempenho operacional, capacidade. Depois você evolui isso para o modelo de distribuição, modelo de oferta, modelo de custo, mas no meio de tudo, o modelo de atendimento do cliente é o centro do que a gente entende aqui como o principal valor que a companhia tem que cumprir e tem que pensar. O modelo de atendimento do seu cliente, ele tem que vir primeiro como o centro da decisão e em volta desse modelo de atendimento, tudo isso que eu comentei com vocês, né? A oferta, as partes estruturais, a parte de tecnologia, né? E, obviamente, tudo isso envolto da cultura e DNA do seu modelo de negócio, do seu modelo operacional da sua empresa, né? A gente comenta muito que essa é uma jornada evolutiva, né? Uma jornada que ela passa, né? Ela deve ser vista em duas fases, né? Que eu brinquei que é o básico brilhante, né? O bom bem feito, né? Que consiste realmente em fazer bem feito e melhorar a experiência do cliente nesse primeiro momento, mas melhorar a experiência do cliente fazendo o básico bem feito, né? A qualidade percebida dele o meu atendimento é eficiente. Talvez não tenha a personalização que eu gostaria, a rapidez que eu gostaria, mas ele é eficiente, né? Então, ele começa, né, pelos recursos básicos de você ter uma operação eficiente. E aí, obviamente, aqui são dois eixos, né, um de valor e um de tempo, e obviamente aqui o tempo vai puxando aqui para a direita para você evoluir isso para o benchmark, né? O benchmark é a referência do que a gente está falando de hiperpersonalização, né? Onde você vai evoluir as capacidades de serviço com ideias novas, com ferramentas novas. Isso é um plano que você tem que ter exatamente na sua empresa. E uma das coisas que a gente comenta muito você já tem um plano? A sua empresa tem um plano de evolução no atendimento a cliente? A sua seguradora, a sua corretora, o agente que está aqui no mercado seguro, você já tem um plano, né, definido para vocês fazer bem o básico, bem feito, e evoluir para a hiperpersonalização, para a hiperrelevância? Então, essa é uma das coisas que a gente traz como reflexão e mensagem final aqui da apresentação, que tenha um plano, construa a sua organização baseada na dinâmica da hiperpersonalização, da hiperrelevância, evolua o seu modelo de atendimento, unindo a capacidade humana com o ferramental digital, né, e tenha, né, três alavancas importantes aqui. Tenha um projeto de transformação do seu atendimento, né, adapte os principais conceitos e tendências de mercado ao seu modelo, né, não tenha medo de errar, não tenha medo de testar, né, a gente tem N situações, N ferramentas aqui, e, obviamente, tenha um projeto, adapte os principais conceitos e oriente desde já o seu atendimento a valor, a geração de valor percebido e ao sucesso. E, obviamente, depois de tudo isso, cria escala, né? Esse é o mantra aqui que a gente fala do atendimento, um pouco da tendência do que está acontecendo no mercado, no atendimento e no consumo no Brasil e no mundo. Essa pesquisa ela é mundial, com o Brasil participou, tem cortes aqui também do Brasil, então eu acho que está muito alinhado
com a nossa realidade, e eu acho que a gente vai, a partir de agora, falar um pouquinho e debater esses pontos, que eu acho que são muito ricos aqui para a evolução do nosso mercado e do modelo de atendimento, que sim, eu acredito que ele é o equilíbrio entre o humano, a sensação memorável do atendimento humano, com uma nova jornada de hiperrelevância, de personalização e flexibilidade, que só vai acontecer se as empresas tiverem as capacidades digitais e o uso experimental e depois em escala dessas ferramentas. Bom, acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado pelo tempo. Carol, volto com você. Parabéns pela apresentação. Acredito que você trouxe aí bastante informação e dados relevantes para essa construção do atendimento do futuro. E para enriquecer esse conteúdo que você trouxe, eu destaquei 2 pontos aqui para a gente discutir com os nossos convidados. Primeiro, gostaria de ouvir o Silas. O estudo trouxe que o atendimento humano continua sendo primordial na fórmula do sucesso no relacionamento com o cliente. Silas, conta um pouquinho para a gente como você vê isso, uma vez que a gente tem aí a inovação, né, e o uso da tecnologia ganhando espaço em todos os mercados, inclusive no segurador. Conta um pouquinho para a gente como que você vê esse ponto. Ok, Carol. Realmente, nós temos que focar no atendimento dos nossos clientes da melhor maneira possível. Como bem colocou o Hugo na apresentação dele, eu gostei daquela expressão, o básico brilhante, né, que seria fazer o básico bem feito. Então, nessa questão de você fazer o básico bem feito, nós podemos lançar mão da tecnologia para servir de acessório, servir de recursos para que no atendimento humanizado, ou chamado de atendimento humano, esse atendimento se torne bem feito. Existem diversas ferramentas, como foram colocadas aqui, e outras mais, que podem servir de recursos para as nossas centrais de atendimento, call centers, enfim, o nome que se queira dar. E uma das tendências que eu acho que precisa seguir, e possivelmente os marcos regulatórios que estão vindo aí, com toda essa mudança, vão requerer, e os nossos clientes já estão requerendo isso, um atendimento efetivo, eficaz e resolutivo, logo no primeiro contato, né? E muitas vezes, por meio da inteligência artificial, da tecnologia, você não consegue isso. Então, você vai precisar do elemento humano ali para resolver, tomar essa decisão. Então, mais do que nunca, como bem colocou o nosso amigo Hugo, capacitar o agente que faz a interação com os nossos clientes, né? Então, o elemento humano, ele é fundamental no relacionamento com o cliente. E dependendo aí do segmento, né, o atendimento humano tem que existir. Tem que existir. A pessoa pode estar fragilizada, pode estar com um sentimento muito arraigado e precisa desse contato humano, né? E a palavra-chave, vamos dizer aí, para um atendimento muito bem feito, chama-se acolhimento. É acolher o cliente. Então, com o acolhimento, utilizando as ferramentas tecnológicas e o elemento humano devidamente capacitado, é receita de sucesso. É isso aí. Vitor, o que você acha desse ponto? Gostaria de complementar com alguma informação? Conectando um pouco a fala do Hugo e do Silas, foi interessante a análise da evolução
do atendimento e a evolução da própria forma de comercializar produtos e serviços, que a forma de atendimento evolui de acordo com as percepções que o consumidor vai ter das respectivas formas de atendimento. Como o Silas colocou, né, o consumidor quer ser acolhido. E o que a gente percebe, esse acolhimento ele pode ter algumas variações a depender do tipo de interação que ele vai ter. Quando a gente olha para o setor de seguro, um setor regulado, a gente tem algumas normas que impõem alguns deveres para as seguradoras, né? Então, nós temos, por exemplo, a legislação que trata do serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, que impõe regras para atendimento, cancelamento e tirar dúvidas, né, dos consumidores a respeito do serviço. Para reclamação, o consumidor tem uma forma de interagir diferente quando ele está no momento de transação, quando ele vai comprar um produto. Eles talvez tenham uma maior flexibilidade de buscar informações e ser atendido por canais predominantemente eletrônicos. Talvez quando ele esteja no momento de reclamação, talvez ele esteja mais apto, ou talvez por precisar de um maior acolhimento, ele precise de canais que tenham uma preponderância de humanização naquele canal. E a humanização, pelo que a gente vê, hoje realizada preponderantemente por pessoas nos canais de atendimento, a gente já consegue ver uma evolução grande das plataformas de atendimento digital com caráter de humanização. Então, nós temos duas formas de enxergar. Enxergar olhando para o retrovisor, né, o que vemos para trás, e uma forma de enxergar olhando a brisa, olhando tendências e o que nós vamos encontrar no futuro. E esse olhar para o futuro, que muitas vezes impacta em mudança de regras, né? Então, nós vamos vivenciar daqui a algum tempo a mudança da regulamentação de serviço de atendimento a cliente, que tem que ser permeável a essa evolução e tecnologia. Nós temos uma mudança de legislação que vai tratar de dados das pessoas para uma inteligência artificial que tenha ou busque um nível de excelência em atendimento. Precisa articular e compartilhar dados e informações pessoais com um volume cada vez maior, para que o atendimento seja cada vez mais personalizado. Então, são esses os desafios, que é aproveitar a tecnologia que está evoluindo, enxergar em que momento o cliente está na sua relação com a empresa, se ele está no momento transacional, se ele está no momento de acionar a seguradora, por exemplo, se ele está no momento de reclamar ou pedir o cancelamento do serviço. Entender qual é a forma melhor para acolher aquele consumidor, sobretudo pelo aspecto, né, como o Silas colocou, do acolhimento e da resolutividade, e pensar as tendências, né? Que tipo de adaptações as empresas vão fazer e quais as expectativas que as empresas vão gerar dos consumidores para que eles estejam aptos a consumir essa tecnologia de atendimento e fiquem satisfeitos com essa nova tecnologia. Então, é um pouco dessa forma que eu enxergo. Olhar de duas maneiras. Com um olhar no retrovisor, muitas vezes, com um olhar no presente, com um olhar no para-brisa, que é olhar para as tendências e futuros e o que as empresas precisam fazer para estar preparadas para esse futuro. São essas minhas considerações, Carol. Obrigado. Obrigada. De fato, a gente tem aí os canais de atendimento, o momento do cliente, tudo isso para levar em consideração para que funcione de uma maneira harmônica, né? Mas eu quero ouvir agora a Maria Helena. Qual que é a sua visão, Maria Helena, desses pontos que os nossos colegas trouxeram, somado aí à apresentação do Hugo? Carol, eu acho que é um momento de grande desafio. Acho que da mesma forma que as centrais de atendimento nos anos 90 foram uma resposta eficaz e eficiente ao Código de Defesa do Consumidor, no sentido de estabelecerem uma relação com esse cliente. Hoje, no que foi chamado pelo Hugo de a era da hiperrelevância, esses canais de atendimento, frente a essa tecnologia tão avançada, têm que ser requalificados. Eu acho que não há uma única jornada, porque não há um único cliente, não há um único consumidor. Eu acho que há processos em que o autosserviço por canais digitais vai cumprir de forma
evidentemente positivo o seu papel. Acho que há partes do processo, sobretudo no mercado segurador, em especial no mercado de vida, em que, como também já foi citado, o acolhimento é absolutamente necessário. E, para isso, essas centrais devem explodir scripts engessados e se tornarem consultorias especializadas e personalizadas para atender cada vez melhor esse consumidor. Queria saber de você agora, Andréa, somando esses pontos, né, que foram trazidos aí, inclusive a Maria Helena trouxe questões que o Hugo abordou com relação à personalização, somado à humanização, mais os procedimentos regulatórios que a gente tem aí em cada canal, né? Como que você vê essa integração e o momento que a gente está vivendo nesse contexto? Oi, Carol, boa tarde. Eu acho que não basta também a gente ter as características humanas no atendimento, né? Eu acho que agora é o momento da gente promover experiências transformadoras, como o Hugo disse, experiências memoráveis que se adaptem ao modo de vida do cliente e às preferências desse cliente, né? O Hugo mencionou que por volta dos anos 2010 a gente teve a era da experiência e que agora a gente está na era da hiperrelevância, que outras pessoas chamam de economia da expectativa, outros falam ainda em economia da atenção. E para chamar atenção, a gente não basta ter serviços e produtos, né? Principalmente com a evolução da tecnologia, chega um momento que serviço e produto vira commodity, né? As empresas acabam tendo possibilidade de ter serviços e produtos similares. E com isso, a necessidade da gente se diferenciar através de um atendimento que cria essas experiências memoráveis, né? Aquelas experiências que o cliente vai fazer questão de contar ao outro, vai fazer questão de postar algo positivo na internet, né? Interessante, o Hugo falou também, quando ele falou da nova realidade do cliente, da visão. E por que não falar também da gente explorar os demais sentidos ao criar essas experiências? Eu vou trazer um exemplo de outro mercado, né? O mercado da moda, é um mercado completamente diferente do mercado seguro, mas presente na vida de todos nós. Quem nunca passou no shopping e sentiu o cheiro, né? E você fala, nossa, o cheiro da loja tal. E esse cheiro não é nada ao acaso, é um cheiro colocado ali para criar uma experiência para esse cliente, explorando o olfato do cliente. É claro que não é fácil, né, a gente criar experiências relevantes, memoráveis, principalmente no mercado que a gente está, né? É difícil criar experiências relevantes, não é fácil criar algo diferenciado, mas eu acho que a gente tem que usar sim a tecnologia e ter aliado a características humanas, afinal todos nós somos humanos, dotados de emoção, queremos resolver o nosso problema e, como o Silas muito bem trouxe, queremos acolhimento, né? Quando a gente está com algum problema, algo a resolver, a gente quer ser acolhido. Então essa é a minha visão sobre esses pontos. Obrigada, Andréa. Eu vou pegar um gancho na sua última fala para abordar o segundo ponto que eu anotei aqui depois da apresentação do Hugo, que é com relação às ferramentas digitais, justamente esse ponto, né? A relação das ferramentas digitais alinhadas com a força de trabalho de atendimento. Como que a gente pode evoluir no entendimento do uso dessas ferramentas a favor da criação de valor no atendimento, né? E geração de boas experiências diferentes para tipos de consumidores e negócios diferentes, que até a gente falou um pouquinho aí que tem essa necessidade. E mais uma questão que eu gostaria de ouvi-los também. E pensando nessa experiência, como que vocês acreditam que está essa adaptação do consumidor? Fala um pouquinho para a gente, Maria Helena, qual que é a sua visão sobre esses pontos? Carol, eu, na cadeira de ouvidora, cadeira essa que eu exerço desde 98, vejo no mercado de seguros um desafio imenso. É um mercado regulado com um conjunto de normas e regras que nem sempre o consumidor compreende e nem sempre o consumidor conhece.
Condições gerais e regulamentos são documentos que eu poderia dizer herméticos, que vão ser descobertos no momento em que esse consumidor pede a entrega do produto. O desafio das seguradoras vai ser trazer para canais digitalizados um conjunto de informações que permita que esse consumidor tenha elementos e condições de tomar uma decisão adequada. Um cliente, na eventualidade de pedir um resgate em previdência, eu não tenho dúvida que ele pode fazer um processo digital. Mas como a seguradora vai assegurar que ele tem plena consciência de que a alíquota de tributação ele está inscrito? Não é uma coisa de fácil conhecimento. Eu acho que, associada a essa inovação tecnológica, você vai ter também um novo perfil de atendimento humano. Serão consultores que garantam a esse cliente ou a esses consumidores com perfis inteiramente diferentes, que hoje nós temos de 15 a 95 anos como clientes de produtos no mercado de seguros, que ele possa efetivamente executar a operação que ele quiser da melhor maneira e da forma mais adequada, com todas as informações na mão. Eu acho que é um desafio que nós todos estamos passando, e não é simplesmente uma transposição de um canal para uma multicanalidade. Eu acho que tem que se diferenciar que operações, que canais, que clientes, que jornadas, não é uma esteira única para todo mundo. Obrigada, Maria Helena. André, o que você acha desse ponto? Então, como já falado antes, o cliente quer solução, né? Além disso, a gente tem que pensar também, como a Marilena falou, são diversos clientes, diversos perfis, e a gente tem que ter a capacidade de promover esse atendimento da forma que melhor convier ao cliente. Eu entendo assim, por vezes, demandas básicas podem facilmente ser iniciadas e finalizadas por meio da tecnologia, né? Isso inclui um pouco do que o Hugo falou quando ele fala de básico brilhante. Mas como a Marilena falou também, o produto de seguro às vezes é mais complexo. E aí entra realmente o humano e o acolhimento. E entendo também que o cliente precisa confiar naquele atendente, ele precisa confiar naquele humano. E eu acho que uma das formas de criar essa confiança pode ser através da tecnologia. Como? Munindo o atendente de informações sobre aquele cliente, sobre aquele processo. Então, assim, é uma forma de criar confiança dando a atenção, né? Mostrando que aquele cliente específico importa, né? Tendo uma resposta, uma experiência para aquele cliente feita sob medida. Né? Então, quem não gosta de ser atendido por um atendente que sabe as suas preferências, que sabe o seu histórico, né? Eu acho que a gente tem que falar também não só da pessoa, né, de diferentes características, mas também no momento que ela se encontra. É importante pensar na solução para aquela pessoa naquele momento. Teve um caso bem interessante, muito simples, mas bem interessante na Prudential, que foi de um atendente que normalmente a gente oferece a pesquisa transacional ao final do atendimento, e o atendente se tocou que naquele caso específico o cliente estava dirigindo. E para finalizar a pesquisa, o cliente precisa digitar. Ele falou, nossa, não, eu não vou oferecer a pesquisa transacional para esse cliente, porque ele está dirigindo, ele pode se machucar, né, ao ter que digitar, e a partir dali, isso criou uma política que quando o atendente percebe que tem algum risco do cliente digitar, ele não oferece a pesquisa. Então, acho que também é importante a gente pensar não só nesses diferentes clientes e nesses diferentes perfis, mas também na força de trabalho que está vindo por aí, né? A gente tem uma força de trabalho que demanda essa autonomia. A gente tem o exemplo do Nubank, né, no mercado financeiro, mas que o Nubank se tornou
uma grande referência, que o Nubank tem os chamados WOWs, né, que são os mimos que os atendentes podem dar ao cliente, que no início era limitado a 1 por mês, e agora não tem limite para que o atendente dê isso para o cliente, desde que faça sentido. Né? Então, eu acho que é aliar a tecnologia para que promova toda a informação, que dê toda a base para esse cliente, e ter isso aliado ao humano. Acho que o Hugo falou muito bem aí do humano mais, né? Mas eu queria finalizar falando que, assim, muito importante a tecnologia, mas eu acho que de nada vale a tecnologia se a gente não tiver nas empresas uma cultura centrada no cliente. Eu acho que tem tecnologia, mas todos têm de ter o cliente no centro da sua estratégia. André, obrigada. Você trouxe um ponto importante aí, que é a questão da gente preparar os nossos times, né, as pessoas, para atuarem aliado às ferramentas que a gente tem, né, e terem principalmente autonomia para fazer esse cuidado com o consumidor ali durante o atendimento. Muito bacana esse ponto. Silas, conta pra gente aí o que você acha dessa questão das ferramentas digitais alinhadas com a força de trabalho do atendimento. Ok. É algo que tem que trabalhar com somatização. Nós não podemos querer ir tanto ao mar ou tanto à terra. Só digital, só humanizado. Tem segmentos que adotaram um único caminho e se traçou toda a operação dessa forma. Aí vai antes até da venda, vai do preparativo do produto a ser utilizado. Mas a associação do digital com o humano, ela precisa ser muito bem estruturada, muito bem feita, para que possa surtir no efeito desejado, que é o quê? Na satisfação do cliente. Nenhum negócio, nenhum segmento sobrevive sem a satisfação do cliente. A satisfação do cliente é fundamental. É fundamental. E nós temos aí o seguinte: como capacitar esse colaborador? Vai chegar uma hora, gente, que você não vai precisar de um agente para atender o telefone, fornecer um número de protocolo e anotar o pedido do cliente, a solicitação do cliente, e dizer para ele que ele vai aguardar 5 dias úteis, 2 dias úteis, 24 horas, seja lá o tempo que for. Isso é máquina. Isso já existe máquinas para fazerem isso. Já existe a inteligência artificial que faz isso tudo. Então, como bem colocou a nossa querida Maria Helena, nós vamos ter e temos que partir para isso no sentido de capacitar os nossos colaboradores, os nossos agentes, de realmente se tornarem consultores, para na hora que o cliente fizer o contato, trouxer o seu pleito, ele tem essa condição de solucionar imediatamente. Né? Agora, ele vai lançar mão do quê? Da tecnologia para ajudá-lo. Da tecnologia para ajudá-lo. Né? O André colocou, a empresa tem condições de saber quais são as preferências do cliente. Hoje as máquinas conseguem, as inteligências aí conseguem saber qual os sites que você visita, conseguem saber as leituras que você tem de preferência e começam a te oferecer essas leituras, essas visitas. A regra é o seguinte, gente, nós não temos, tecnicamente, nós não temos produto a ser vendido. O que a gente faz e tem que saber fazer e fazer bem é como entregar este produto. É a entrega ao cliente do produto que valoriza a qualidade da empresa, a qualidade em si da organização. Então, quem entrega bem, entrega de forma valorizando o seu cliente, de forma identificada, né, qualificada,
essa empresa tem tudo a vencer. Obrigada, Silas. Vitor, a gente tem aí, como os nossos colegas colocaram, né, um conjunto de microprocessos, né, desde a venda até a entrega lá no final, quando o cliente vai utilizar o nosso serviço. Como que você vê essa questão das ferramentas digitais em todo esse ciclo de atendimento, com a força de atendimento? Oi, Carol. Eu acho que é importante analisar da forma que foi colocada, como microprocessos, né? O consumidor, ele começa a ter as suas expectativas a partir do momento em que o produto é ofertado. E nesse ambiente onde existe um ecossistema com vários colaboradores que vão ajudar o consumidor a contratar um serviço que vai ajudá-lo em algum aspecto da sua vida, é importante que esse ecossistema esteja integrado, né? Nós temos corretores, nós temos as próprias seguradoras, e as expectativas que são geradas nesse consumidor, que muito do que diz respeito ao atendimento, seja para ele quando tiver um sinistro acionar o seguro, seja para quando ele tiver alguma dúvida também entrar em contato e sanar suas dúvidas, está relacionado às expectativas que ele teve no momento da contratação e as informações que estavam à disposição daquele consumidor para entrar em contato e tirar suas dúvidas. Porque muitas vezes, algum conflito, alguma demanda do consumidor, uma reclamação do consumidor, talvez esteja atrelado à expectativa que ele teve na contratação. E sendo um setor, muitas vezes, um serviço de natureza muito complexa para o consumidor, talvez ele só se debruce verdadeiramente para compreender aquilo que ele contratou no momento do uso, que não é desejável. Não é importante que o consumidor, no deserto da sua contratação, além das informações sempre são disponibilizadas a ele, tenha essa expectativa. Eu acho que a tecnologia pode ajudar a uma interação maior com esse consumidor. Muitas vezes, no momento da aquisição de um serviço, a excitação é grande, a pessoa está feliz por aquele momento de adquirir um serviço que pode ser importante para ela. Talvez a tecnologia possa ajudar em outras pequenas interações para que aquele consumidor, no momento adequado, comece a receber cada vez mais informações sobre o serviço adquirido, os canais de contato que ele possa ter. E o consumidor, naturalmente, ele vai migrar para os canais que ele tiver um melhor acolhimento, uma rapidez nesse acolhimento e a resolutividade nesse acolhimento. Quando a gente pensa em agilidade, e as empresas eventualmente vão disponibilizar um canal eletrônico, vamos pensar um atendimento por mensagem de texto, WhatsApp ou chat. Se aquele consumidor mandar uma mensagem e ele eventualmente demorar 30, 40, 50 minutos para ter uma resposta de uma mensagem, certamente aquele consumidor vai migrar de canal. Mas talvez, se aquele consumidor tiver um atendimento e for gerada a expectativa naquele canal de atendimento, olha, nós não temos a informação, vamos responder em 10 minutos, 20, 30, ou um atendente vai entrar em contato, nós voltamos a interagir daqui a alguns minutos, ou não temos a resposta de imediato, vamos retornar daqui 1 dia, 2 dias, esse consumidor tende a entrar num estágio de maior tranquilidade e confiança, porque ele teve um retorno da empresa e começa a adequar suas expectativas a cada canais. No momento, e usando ferramentas onde as comunicações são instantâneas, como o WhatsApp, por exemplo, é natural que um consumidor, quando ele vai se corresponder com uma empresa por esse canal, ele tem uma expectativa de atendimento e respostas imediatas. Se não é isso que ele vai ter, o que é natural também pela complexidade das respostas do serviço, é necessário uma adequação dessa expectativa. E claro, não é? A gente vê a evolução da tecnologia, o consumidor, quando pergunta sobre flores, ele não pode ter resposta sobre frutas. Então, essa adequação e essa modelagem de respostas automatizadas também precisa estar em tal ponto para que o consumidor receba a resposta adequada. Então, eu diria que toda a tecnologia traz em benefício de toda a cadeia, de todo o ecossistema, que integra consumidor, corretores e seguradores num ambiente
único com uma quantidade grande de informações, nós podemos olhar de uma forma mais transparente por toda esta jornada. E o momento do atendimento, seja para reclamação, aviso de sinistro, ou qualquer outra forma que existe nesse canal de relacionamento, o consumidor já esteja um pouco mais preparado para interagir com os seus fornecedores. E para isso é preciso que o consumidor seja visto na sua jornada. A gente tem que acabar com aquela história de conversar com o consumidor no momento da contratação e com o consumidor quando ele tem um problema. Para quem vai lembrar daqueles desenhos antigos, né, quase como se a venda fosse o mundo dos Jetsons e o pós-venda fosse o mundo dos Flintstones. Isso a gente não pode ter. A gente precisa ter uma jornada de atendimento e venda do consumidor que se adeque às expectativas que foram geradas no momento da comercialização do serviço. São essas as minhas ideias, minhas considerações. Obrigado. Eu que agradeço, Vitor. A gente já vai aí para o encerramento do nosso painel. Foi uma hora muito gostosa e acho que muito proveitosa também, onde a gente pôde extrair aí insumos para que a gente possa construir o que o Hugo apresentou de atendimento do futuro, né? A gente ouviu um pouco de tudo, né? Que o básico é importante, construção de atendimentos memoráveis, o atendimento humano somado com essa inovação e toda essa tecnologia, que a gente possa, então, tirar o melhor que cada um desses mundos tragam para a gente. Inovação, tecnologia e pessoas para construir um atendimento memorável para os nossos clientes. Muito obrigada a todos.